Olá, pessoal! Hoje a gente vai estar resolvendo mais um exercício da FUVEST 2018, que trata do tema da titulação e aplica esse conceito para uma reação orgânica. Então, vamos ao exercício. Vamos lê-lo. Um dos parâmetros que determina a qualidade do azeite de oliva é sua acidez, normalmente expressa na embalagem na forma de porcentagem, que pode ser associada diretamente ao teor de ácido oleico em sua composição. Uma amostra de 20 gramas de um azeite comercial foi adicionada a 100 ml de uma solução contendo etanol e etoxitano, 1:1 em volume, com o indicador fenolftaleína. Sob constante agitação, titulou-se uma solução etanólica contendo hidróxido de potássio 0,02 mol por litro, daí tem uma lacuna, total. Para essa amostra, usaram-se 35 ml de base, o que permite concluir que se trata de um azeite tipo. As palavras que completam corretamente as lacunas são. Então, nesse exercício, a gente primeiramente vai ter que descobrir qual é o tipo de reação, se a gente está falando de uma oxidação ou de uma neutralização. Em seguida, com base na porcentagem de acidez, porcentagem em massa de ácido oleico para massa de azeite, qual classificação de azeite a gente está falando. Essa tabelinha, que faz a relação entre a porcentagem e o tipo de azeite, a gente pode perceber aqui no NOT e ADOT, bem como outras informações bastante úteis, como a massa molar e também a estrutura do ácido oleico. A primeira coisa que eu gostaria de falar para você desse exercício é sobre a titulação. A titulação é uma técnica que se usa na química para tentar descobrir a acidez das coisas, mas também é utilizada para saber também o caráter básico das coisas. Então, o que você faz? Você reage, por exemplo, se você quer descobrir a acidez, você pega esse composto, reage com uma quantidade determinada de base, que você sabe quanto você colocou de base para conseguir chegar na neutralização total, e daí você, com base nisso, você consegue descobrir qual é a acidez. E é exatamente isso que a gente vai tentar fazer nesse exercício. Esse exercício ele parece meio complicado, porque ele está fazendo uma neutralização com uma molécula orgânica, e geralmente a gente vai trabalhar com ácido não orgânico, mas o princípio é exatamente a mesma coisa. Então, vamos lá. Quando você olhar o NOT e ADOT, você vai perceber um grupo carboxila somente. Quando você olha, ele te dá a molécula do ácido oleico. O que é o ácido oleico? É esse ácido que está presente no azeite. Ele vai te dar um ácido carboxílico somente. Assim, você pode entender essa reação, né? Em que acontece? Ele perde o H aqui do ácido carboxílico e daí tem o OH da base. Então, o H+ do ácido carboxílico vai se ligar com o OH- da base formando a água, enquanto que o O- que sobrou aqui vai se ligar com o K+ que veio da base, formando esse composto aqui. Mas, de regra geral, você pode, como só tem um OH aqui, você pensa assim, que como tem um OH na base, e você saberia, pela fórmula que ele te deu, que só vai ter um grupo carboxila do ácido carboxílico, você já sabe que a estequiometria vai ter que ser 1:1. Por quê? Porque você sabe que vai ter um OH- e um H+. Então, você já sabe que a estequiometria é 1:1. Isso é porque a nossa base só tem um OH-. Tem casos que ela pode ter mais que um OH-. E o nosso ácido só vai ter um grupo carboxila. Por isso que eu já sei que a estequiometria é 1:1. Então, como é um exercício teste, você não precisaria colocar a reação. Só pensar nessa estequiometria que é 1:1 aqui dos reagentes, já seria o suficiente para você resolver o exercício, sem necessariamente ficar pensando na reação. A reação você precisaria escrever se fosse uma dissertativa. Vou tentar entender isso. A molaridade, né, que a gente representa por esse símbolo, da solução de KOH é 0,02 mol por litro. Em vez de escrever litro, eu botei 1000 ml.
Ele está te dizendo que para acontecer a neutralização, para conseguir neutralizar esse ácido, porque como é que sempre funciona? Tem um ácido mais uma base, e daí eu vou formar esse composto aqui. Quando a gente fala com ácidos inorgânicos e bases inorgânicas, teria formado um sal e uma água. Mas a princípio vai formar esse composto e a água. Mas de qualquer forma, eu sei que eu tenho uma solução de KOH de 0,02 mol a cada 1000 ml. E dessa solução eu só usei 35 ml. Então eu faço essa regra de 3, 0,02 mol está para 1000 ml, X está para 35 ml. Resolvo essa regra de 3 de forma a perceber que eu tenho 7,10 a menos 4, 7 vezes 10 a menos 4 mol. Foi isso que eu usei de base, 7 vezes 10 a menos 4 mol. A estequiometria aqui você pode perceber é 1 para 1. Se eu usei 7 vezes 10 a menos 4 mol de base, eu também vou ter usado 7 vezes 10 a menos 4 mol de ácido. Então, vamos continuar. Então, eu tinha 7 vezes 10 a menos 4 mol de ácido. No exercício, ele vai te dizer que no Note a Dot, que a massa molar desse ácido oleico é 282,5. Então, 1 mol tem 282,5 gramas. 7 vezes 10 a menos 4 mol vai ter Y. Você vai descobrir que Y é isso, né? Você conta 4 vírgulas, né? 1, 2, 3, 4. Vai dar 0,19775, que eu só arredondei para 0,2 gramas aproximadamente. Então, eu descobri que nessa amostra de azeite, eu vou ter 0,2 gramas, aproximadamente, de ácido. Só que lembra que ele te disse que você tem 20 gramas de azeite? Bom, então é 0,2 gramas de 20, x de 100. Você vai perceber que ele vai ter mais ou menos 1% de ácido. E a acidez, conforme o exercício te conta, é a massa de ácido para a massa de azeite. Então, vai ser 1% de acidez. E quando você olha a tabelinha, entre 0,8 e 1,5 é virgem fino. Então, você percebe que o azeite, a reação que a gente vai usar é uma neutralização, porque falou titulação, falou neutralização. É isso. Então, você percebe como a gente consegue, a partir de quanto a gente usou de base, descobrir qual é a quantidade de ácido que tem num composto. Às vezes, as pessoas fazem o contrário. Elas sabem quanto elas colocaram de ácido e querem descobrir quanto de base elas têm. Então, essa é a resolução do exercício. A estequiometria 1 para 1 ajuda muito na titulação, mas o exercício, por outro lado, trouxe uma interpretação que pode ser um pouco mais complexa. Também trouxe uma molécula orgânica bem grande, às vezes isso pode assustar o aluno. Então, o importante é sempre tentar manter a calma e pensar nos conceitos que vocês já sabem. E também, no Note a Dot, eles trouxeram algumas informações adicionais que a gente não usou. Então, às vezes, informações adicionais que não são usadas no exercício podem aparecer nas informações do exercício. Então, o importante é tentar não entrar em pânico quando isso acontece, porque às vezes isso só acontece no vestibular e pronto.